Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência aqui ao estudo do livro Uma Trilha para o Paraíso, de Marco Pogatnik. Finalzinho da página 21. Vídeo anterior, falamos aqui a respeito das deusas, que o Marco vai descrever nas próximas páginas aqui, essa questão das fontes de Caxambu e a simbologia da deusa que ele vê por trás dessas fontes. Ele traz da cultura cristã e a representação de Nossa Senhora. E ele diz que Nossa Senhora, geralmente, né, as imagens que existem dela, ela está sobre um dragão ou em pé sobre a lua, que são dois símbolos que representam a energia telúrica. E, ao mesmo tempo, geralmente ela tem coroa de estrelas, que representa as qualidades cósmicas, o caráter espiritual. Daí ele cita, ela também deu à luz o Filho Divino, o Cristo, que ensinou aos seres humanos como podemos ligar os polos terreno e espiritual de nosso ser para chegarmos à perfeição. E daqui ele traz o seguinte, né? Ele fala que essas fontes da região do Circuito das Águas, Cambuquira, Lambari, Caxambu, São Lourenço, elas são conhecidas pelo seu teor mineral. Bom, se a gente for olhar a região, tem alguns outros lugares que também tem essas fontes, tá, pessoal? Mesmo ali nas proximidades. Mas esses foram os pontos que ele trabalhou, tá? Então, por isso que ele não cita outras cidades, outras fontes. Mas a gente tem outras regiões que possuem águas de cura também. Mas aqui ele descreve, né, que é o que a gente vê hoje, que essas fontes, elas são conhecidas apenas por seu teor mineral. E aqui eu faço até um parênteses, né? Essa questão do teor mineral. Atualmente, a legislação brasileira, ela considera a água como mineral. E ela não traz diferenciação, ela não faz diferença de águas que são potáveis, né, que são para serem engarrafadas e consumidas, e de águas que têm alguma característica medicinal, tá? Não existe essa diferença. Então, aí é um grande X da questão, que é um grande problema, porque as leis de mineração regem as águas que são para serem engarrafadas e essas mesmas leis, né, digamos assim, são águas comuns, e essas mesmas leis regem as águas de cura. Então, num processo licitatório de concessão, né, que às vezes acontece, e as regras são muito abertas, né? A defesa, a proteção dessas águas é muito difícil pela legislação atual. Então, por isso que a gente tem que se conscientizar em vários níveis com relação à importância dessas águas e como protegê-las, né? Como ajudar a protegê-las. Existem ONGs na região, né, do sul de Minas e outras regiões que trabalham com isso, né, para que exista uma certa proteção, para que essas águas elas não sejam sugadas ao extremo, né, para que elas possam ser utilizadas em projetos ligados ao SUS, por exemplo, que tem as práticas integrativas complementares, as PICs. Então já existem alguns projetos, Pocinhos, Poços de Caldas, são lugares que têm projetos funcionando. São Lourenço está começando a tentar alguma coisa, Caxambu, né? Também tem gente tentando, trabalhando para isso, né? Conheço algumas pessoas lá, já estive com algumas pessoas, a gente tentando montar alguns projetos. Então a gente precisa ficar atento a essas questões também, tá? Porque para que essas águas elas não sejam consideradas águas comuns. Porque aqui a gente olha, a gente vê toda essa questão espiritual da água e a gente começa a pensar, nossa, será que é toda essa questão espiritual que está concentrada nesse local que ajuda que essas águas sejam de cura? Coisas para pensar, né? Então vamos lá. Ele diz que ele percebe nas fontes alguns símbolos e imagens, e isso traz a questão espiritual e energética que complementa o teor mineral de uma determinada fonte. E aqui ele vai trazer
as principais fontes do Parque das Águas de Caxambu. Ele vai falar o nome e depois a imagem que ele vê nessa fonte. Eu acho que dá até para a gente fazer aqui um link, eu não sei se eu vou saber de todas, mas eu posso até complementar depois, mas um link com a característica que aquela água age em nós, né? Característica de cura física, digamos assim. Então vamos lá. Primeira fonte, a minha queridinha, Ernestina Guedes. Ernestina Guedes. Vejo uma deusa negra dançando envolta em véus brancos. Essa fonte, ela trabalha as questões de pele, né? Tudo que é pele. Há relatos, inclusive, de cura de catarata nessa fonte. E se vocês, né, virem algum vídeo antigo meu, eu citei que eu estava lá em Caxambu usando as águas para ajudar num tratamento que eu tive de descolamento de vítreo do meu olho direito. E eu usei essa água dessa fonte, né? Eu usava essa e usava da fonte Mairink. A fonte Mairink 1 é para garganta, uma garganta, 2 para os olhos, e a terceira é uma das mais neutras que tem, que as pessoas chamam de água de mesa, né? Que é para levar para casa, para beber no dia a dia. E é a segunda fonte que ele cita aqui. Nessa ele vê uma deusa marrom avermelhada que sai de um estojo semelhante a uma vagem. Terceira fonte, Venâncio. Vejo um círculo composto por rostos que roda lenta e solenemente, passando por diferentes fases. Quarta fonte, Viote. A Viote é para questões renais. Vejo uma deusa de 2 cabeças que mostra um rosto para frente e outro para trás. Eles se alternam ritmicamente, de forma que ela, por algum tempo, mostra um rosto e depois outro. Quinta fonte, Dom Pedro, uma deusa branca, num véu branco. Sexta, a fonte da beleza, a cabeça gigantesca de um homem, na qual se pode entrar. Sétima fonte, Duque de Saxe, uma pedra preciosa, grande e branca, carregada por 3 mulheres. Oitava fonte, Dona Leopoldina, uma virgem dando à luz. Nossa, essa é de arrepiar, né? A nona fonte, Princesa Isabel, uma mulher cujo ventre se abre e dela sai a vida. Essa fonte Princesa Isabel, ela é usada, ela é ferruginosa, né? Então, pessoas que têm problema de ferro no sangue, né? E a Princesa Isabel fez um tratamento usando água dessa fonte e anos depois ela engravidou, né? Diz a lenda. E ela atribui essa gravidez à cura que essa fonte fez nela, né? Que essas águas fizeram nela. Por isso que a fonte chama Princesa Isabel. Essa lista permite que sintamos as diversas qualidades espiritual terrenas distribuídas ao ser humano e à paisagem através das diversas fontes de Lambari, Cambuquira, São Lourenço e Caxambu. É evidente tratarem-se, sobretudo, de qualidades femininas, enquanto o aspecto masculino desempenha a função de equilíbrio. Exemplo, fonte da beleza, né, que fala que tem uma cabeça de um homem que dá para entrar dentro. Então, paremos por aqui hoje. Eu acredito que essa questão, né, essas imagens que ele trouxe das fontes, são coisas para a gente refletir a respeito. Em vídeos anteriores e até em uma série anterior a essa, que era a natureza e os humanos, a gente falava desses outros reinos, dessas outras camadas que existem nesse universo que nós habitamos e que nós não temos acesso, né? Não conseguimos enxergar. Então, como que a gente pode começar a perceber, sentir essas características dos lugares, da água, né? Quem puder ir a Caxambu ou outras cidades que tenham águas de cura e olhar para uma fonte
com um olhar diferente, né? Tentando sentir ali quais energias espirituais que estão naquele local, como que elas agem, né? Qual que é o link que pode ser feito dessa energia espiritual com a característica física, físico-química daquela água. Então, para a gente começar a pensar nisso, né? E refletir. Se não tem como ir a Caxambu, não tem como ir a fonte nenhuma, assista o vídeo de novo, né? Vamos tentar aí sentir, imaginar em cada uma dessas fontes a questão dessas deusas, né? Criar em nossa mente essa imagem, certo? Pessoal, obrigada pelo tempo de vocês. Que sigamos aqui conversando sobre esse universo mágico, né? Que nos encanta. Até!